17 anos e hoje vou contar como chantageei minha mãe e depois contei a verdade para o marido dela mesmo assim. Agora ela foi expulsa de casa sem um centavo no bolso, mas ainda acho que fiz a coisa certa e não me arrependo. Meu relacionamento com a minha mãe sempre foi difícil, pois eu já destruí um relacionamento dela uma vez, não com o meu pai. Eu nem o conheço, para falar a verdade. Mas quando eu tinha 6 anos, ela começou a namorar um cara. Ela o amava muito e eles tinham grandes planos para o futuro. Mas o problema é que eu não me encaixava nos planos do noivo dela. Ele não gostava nem um pouco de mim. Pelo contrário, ele me tratava muito mal. Para ele, eu não passava de uma menina atrevida e mal criada. Mas existe alguma criança de 6 anos que seja perfeitinha? O que ele esperava? Que uma criança dessa idade se comportasse como um adulto? Ah, sim, claro. Então, comecei a dizer coisas horríveis para ele, e isso afetou o relacionamento dos dois. Não demorou muito para que ele se cansasse daquele grande inconveniente, no caso eu, e o relacionamento deles foi só piorando. Minha mãe até tentou amenizar as coisas, mas não conseguiu, então ele a deixou. Ela jogou a culpa toda em mim e começou a me maltratar. Disse que eu tinha destruído a única chance que ela teve de construir um futuro feliz. Os 6 anos seguintes foram bastante difíceis. Minha mãe me tratava com frieza e nós parecíamos ser vizinhas, não uma família. Eu era criança e sentia falta de carinho. Eu queria conversar, contar para ela o que eu estava sentindo, mas ela não me dava atenção, só gritava comigo e não me ouvia. Parece que ela estava ressentida comigo e não havia nada que eu pudesse fazer para mudar isso. Imagine o quão difícil é para uma criança viver assim. Ela sempre jogava na minha cara que a culpa de que vivíamos naquela pobreza era minha. Eu pensava que o amor de mãe fosse o sentimento mais puro do mundo e que uma mãe sempre estivesse disposta a perdoar o filho por qualquer coisa. Mas parece que a minha mãe não era assim. Acho que ela nem gostava mais de mim. Mas aí, quando completei 12 anos, notei uma mudança no comportamento dela. Ela estava mais feliz. Não por minha causa, claro, mas alguma coisa estava acontecendo na vida dela e ela não queria que eu soubesse. Suspeitei de que ela estivesse namorando de novo, quando um dia um homem veio pegá-la em um carro luxuoso. Pensei que essa seria uma boa oportunidade de fazermos as pazes. Eu já era bem crescidinha para entender tudo. Não a impediria de namorar, e talvez ela até pudesse me perdoar. Mas ela tinha outros planos. Certa noite, minha mãe disse que precisava ter uma conversa séria comigo. Ela disse que o namorado dela a havia pedido em casamento e que ela tinha dito sim. Mas antes que eu pudesse ficar feliz, minha mãe me disse o seguinte: ela não queria que eu morasse com eles, então eles combinaram que eu ficaria com a minha avó. Naquele momento, eu fiquei surpresa e com raiva ao mesmo tempo. Como ela teve coragem de fazer isso comigo? Será que ela não sentia nada por mim, a ponto de me largar e ir embora com a primeira pessoa que tinha conhecido? Comecei a brigar com ela e a gritar, mas não havia nada que eu pudesse fazer. A decisão já estava tomada. Alguns dias depois, arrumei minhas coisas e me mudei para a casa da minha avó. Eu nem fui ao casamento da minha mãe. Acho que ela ficou feliz por finalmente ter se livrado de mim. Agora eu morava com a minha avó e era ela quem iria cuidar de mim. O problema é que ela já estava bem velhinha, então no caso eu é que tinha que cuidar dela. Isso não era um problema, eu a amava muito, mas fiquei com o sentimento de que minha mãe tinha me jogado para escanteio e me abandonado. Todos os meus sonhos de uma vida melhor haviam sido destruídos e eu comecei a viver em uma tremenda pobreza. A pensão da minha avó não dava para nada e nossa vida era cheia de apertos. Nós estávamos tentando sobreviver juntas e não havia ninguém que pudesse nos ajudar. Embora minha mãe tivesse prometido nos visitar e me dar uma mesada, ela não fazia nada disso. Nossa vida estava complicada, mas pelo menos minha avó me amava e me apoiava. Foi aí que percebi que a vida era minha e que eu precisava fazer alguma coisa para sair daquela situação. Assim que amadureci um pouco, comecei a procurar um emprego de meio período. Eu passeava com cachorros, fazia compras para as pessoas e fazia tarefas domésticas. Eu não ganhava muito, mas esse dinheiro era suficiente para que eu finalmente realizasse meu sonho. Entrei em uma escola de modelos. Eu fiquei tão feliz por finalmente ter conseguido fazer isso. A partir daquele momento, passei a trabalhar dobrado. Era preciso ter muito dinheiro para participar de concursos de beleza, e eu também precisava levar dinheiro para casa para ajudar minha avó. O trabalho sugava todas as minhas energias,
Mas agora eu tinha uma meta para alcançar. E eu nunca desisto, apesar de todas as dificuldades. Passei 5 anos da minha vida nesse ritmo. Eu já tinha 17 anos, estava indo bem no trabalho, e meus professores disseram que eu teria uma carreira brilhante se aproveitasse as oportunidades. E pouco tempo depois, tive a minha chance. Minha escola assinou um contrato com uma agência chinesa. Eles convidaram modelos para trabalhar e estavam investindo muito dinheiro em um novo negócio. Então, assim que eles me convidaram para trabalhar na China, topei sem pensar 2 vezes. Só havia um obstáculo no meu caminho. Eu ainda era menor de idade e precisava da autorização da minha mãe para viajar para fora do país. Então, fui à casa dela. Era a primeira vez que eu ia à casa dela e nunca poderia imaginar que minha mãe estivesse tão rica agora. Dá para acreditar? Minha mãe estava tranquila, tinha tudo o que queria, enquanto eu tinha que passear com os cachorros dos outros para conseguir dinheiro para comer. Eu odiei ver que minha mãe havia se livrado de mim só para ter tudo aquilo. Então, queria resolver aquele impasse logo para ir embora. Pensei que ela nem se importaria com meu destino e que assinaria logo os papéis, mas eu estava enganada. Ela começou a perguntar sobre a minha carreira futura e se era realmente aquilo que eu queria para a minha vida. Quando eu disse que era o meu sonho e que eu queria transformá-lo em realidade, minha mãe olhou dentro dos meus olhos e se recusou a assinar os papéis. Ela estava se vingando por eu ter arruinado o relacionamento dela alguns anos atrás. Eu não acreditei quando ela disse isso. Ela resolveu dar o troco em mim por uma coisa que eu tinha feito quando ainda era criança. Depois, começamos a brigar. Eu gritei tão alto com ela, mas parece que minha fúria a fazia ficar ainda mais satisfeita. Então, resolvi sair daquela casa o mais rápido possível. Quando estava saindo da casa, trombei com o marido dela. Eu não estava nem um pouco afim de falar com ele e estava indo embora, mas ele me chamou e disse que queria conversar. Imagine minha surpresa quando ele disse que estava feliz em me ver. É mesmo? Estranho, já que era ele que tinha feito a cabeça da minha mãe para me deixar com minha avó. E foi exatamente isso que eu disse para ele. Mas a resposta que ele deu me deixou de queixo caído. Ele não era contra eu morar na casa deles. Era minha mãe que queria morar com ele sem mim. Então, ela resolveu colocar a culpa em mim, para que eu não a importunasse com perguntas. Mas o marido da minha mãe sentia muita culpa pelo fato de a minha mãe ter abandonado a filha por causa dele e dava dinheiro para ela me ajudar todos os meses. Só que durante esses 5 anos em que eu estava morando com a minha avó, nunca recebi um centavo da minha mãe. Ou seja, ela provavelmente estava mentindo para ele e ficando com dinheiro para si. Deus do céu! Minha mãe era a pessoa mais diabólica do mundo. Ela estava mentindo para o marido e não tinha dó da própria filha. Foi por causa dela que eu tive que começar a trabalhar aos 14 anos de idade. E também por causa dela, passei os melhores anos da minha infância vivendo em extrema pobreza. Naquele instante, resolvi chantagear a minha mãe. Eu estava disposta a contar tudo para o marido dela se ela não me desse permissão para ir para a China. Eu não poderia deixar ela acabar com o meu futuro. Claro, minha mãe não queria perder a vida boa que levava, então topou me dar a permissão em troca do meu silêncio. Agora eu estava livre para ir para casa e arrumar minhas coisas para a viagem, mas tinha alguma coisa me incomodando. Eu não conseguia aceitar tamanha injustiça. Minha mãe tinha mentido para mim, enganado o marido e agora estava vivendo feliz e tranquila. Eu queria dar uma lição nela para que ela refletisse sobre o que estava fazendo. Então, me aproximei do marido dela e contei tudo. Ele ficou muito surpreso com aquela informação. Claro, é difícil quando você descobre que a pessoa que você ama fez você de bobo. Mas ele acabou me agradecendo e eu fui para casa com a alma lavada. Depois disso, ele ficou muito grato por eu ter contado a verdade para ele, pois aquela situação poderia estar durando até hoje e minha mãe poderia ter enganado ele ainda mais. Ele ofereceu ajudar com meu custo de vida até eu me estabilizar na China, mas eu disse que não precisava de dinheiro. Minha avó é que precisava, muito mais do que eu. Então, pedi a ele para contratar uma cuidadora para ela. Ele ficou feliz em poder ajudar. Quanto à minha mãe, o marido dela a expulsou de casa. Nós só nos falamos uma vez depois disso, e por telefone. Ela ficou furiosa comigo. Ela gritou e me xingou por ter destruído a vida dela. Mas eu ainda acredito que fiz a coisa certa. Agora eu estou na China e espero que minha carreira dê certo. E eu tirei uma lição muito importante de tudo isso. Você jamais deve mentir para quem você ama, pois o mundo gira e as coisas mudam.
Eu também entendi que a nossa felicidade está em nossas próprias mãos. Quando você está realmente determinado a alcançar alguma coisa, nada pode impedi-lo. Essa é a minha história, pessoal. Obrigada por terem assistido até o fim. Vocês acham que o que eu fiz com a minha mãe foi certo? Contem pra mim nos comentários. E não se esqueçam